Lutar pelo Império Romano não era apenas uma questão de glória e honra, era também um trabalho. Mas será que ser um legionário romano valia a pena financeiramente? Hoje vamos descobrir quanto um soldado romano ganhava, quais eram suas recompensas e o que acontecia quando ele finalmente se aposentava do exército. Você vai se surpreender com as diferenças entre os soldados comuns e os oficiais. O salário de um soldado romano variava dependendo do período e do imperador. Mas, em média, um legionário comum recebia cerca de 225 denários por ano no século I d.C. Isso equivale a aproximadamente 18,75 denários por mês. Mas o que dava para comprar com isso? Um pão custava cerca de 1 assário e um jarro de vinho barato, 1 a 3 assários. Ou seja, o soldo básico permitia que um legionário vivesse de forma simples, mas sem luxo. Mas nem todo o pagamento ia direto para o soldado. O exército descontava parte do salário para pagar alimentação, equipamentos e vestimentas. No fim, sobrava bem menos do que se esperava. Apesar do salário básico não ser muito alto, havia maneiras de um soldado aumentar seus ganhos. O primeiro passo era subir na hierarquia. Um centurião, que comandava cerca de 80 soldados, ganhava até 15 vezes mais do que um legionário comum. E os oficiais mais altos recebiam fortunas. Além disso, os soldados podiam ganhar recompensas extras ao capturar cidades ou vencer batalhas importantes. Saques, espólios de guerra e gratificações do imperador podiam transformar um soldado comum em um homem rico. Era comum que, após uma vitória militar, o general distribuísse um bônus para cada soldado. Por exemplo, após a conquista da Dácia por Trajano, cada legionário recebeu 5 anos de salário de uma só vez. Mas a grande recompensa de um soldado não vinha durante o serviço, e sim ao final dele. Após 25 anos de serviço, um legionário podia se aposentar e receber uma enorme quantia em dinheiro ou terras. Esse pagamento, chamado de praemium, era o equivalente a 13 anos de salário. Além disso, muitos veteranos recebiam terras em províncias conquistadas, podendo se estabelecer como fazendeiros e viver o resto da vida com tranquilidade. Mas nem tudo eram flores. Alguns soldados, ao se aposentarem, não recebiam o que lhes era prometido devido à corrupção e atrasos nos pagamentos do governo. Mesmo enfrentando dificuldades, ser um veterano do exército romano trazia grandes vantagens. Os aposentados eram tratados com respeito nas cidades romanas e frequentemente ganhavam posições importantes, como líderes locais ou até mesmo conselheiros do governo. Além disso, muitos veteranos mantinham suas armas e eram chamados para defender Roma em tempos de crise, garantindo um novo pagamento. Os legionários que sobreviviam ao serviço militar não apenas conquistavam terras e riquezas, mas também um lugar especial na sociedade romana. O exército romano não apenas conquistava terras, ele também oferecia uma vida de oportunidades para aqueles que ousavam se alistar. Mas a pergunta é, valia a pena? Um soldado passava décadas enfrentando perigos, longe da família e com um salário baixo. Mas se sobrevivesse, poderia garantir riqueza e respeito. E você? Teria coragem de servir no exército romano por 25 anos para ter a chance de se tornar um homem rico? Deixe sua opinião nos comentários.